fica com sequelas graves. Amigos se organizam e organizam um jogo de futebol beneficente para ajudar nas despesas do tratamento. Fica o alerta, os médicos acreditam que o uso de anticoncepcional pode ter sido a causa desse AVC. Todos os dias, Renata, de 34 anos, passa por sessões de fisioterapia para tentar corrigir as sequelas causadas por um acidente vascular cerebral que sofreu no início do ano. Os primeiros sinais do AVC foram dores que ela sentiu no braço. A gente tinha uma reunião de família para ir e tal, e a gente foi, e chegou lá, ela estava passando muito mal, e eu resolvi levar ela ao hospital. Chegando no hospital, fizeram uma tomografia nela para ver se o AVC era isquêmico ou hemorrágico e tal. Não sabiam até então que era AVC, disseram que era uma crise nervosa que ela estava tendo. Medicaram, ela saiu de lá bem. O AVC ele só foi diagnosticado então no dia seguinte? Só no dia seguinte. Ela passou uma noite, o quadro dela no pronto-socorro evoluiu bastante, e a ponto de ter que chamar o médico e falar: você leva ela para UTI, senão ela vai morrer aqui, a situação vai ficar pior e tal. Um AVC gravíssimo, gravíssimo. O pior AVC que pode ter numa pessoa foi o AVC que ela teve, foi um AVC de tronco, né? Renata perdeu parte dos movimentos dos braços e das pernas. Não fala e depende do marido e dos amigos para tudo. Mesmo assim, se esforça na rotina de exercícios, sempre com um sorriso no rosto. Renata sempre foi saudável, praticava esportes diariamente, como mostram essas fotos. Ela corria 15 quilômetros por dia e não tinha vícios, não fumava, não bebia. Com esse histórico de vida saudável, os médicos ainda investigam o que teria causado o AVC. A suspeita é que tenha sido pelo uso contínuo de anticoncepcionais. Os médicos não falam isso, claro, eles falam... informalmente se fala isso, mas não existe, eles não escrevem isso no papel. Mas um mês antes dela ter o AVC, ela substituiu o anticoncepcional que ela tomava, passou a tomar um anticoncepcional genérico, tá? E depois ela, como nesses 30 dias ela se sentiu mal, ela voltou para o anticoncepcional que ela estava tomando antes, e nesse tempo aí ela teve esse problema. Essa ginecologista explica que anticoncepcionais podem sim causar AVCs e tromboses. Segundo a médica, o risco de acontecer um caso parecido com o de Renata é de 2 a 4 casos em 10 mil. O contraceptivo que a Renata utilizava, ele é um contraceptivo combinado e que realmente a progesterona dele, ele tem um risco de 2 a 4 vezes aumentado em relação a não usuário de contraceptivo hormonal. Mas isso não é motivo para pânico e nem para largar a pílula por conta própria. Na dúvida, a recomendação é sempre consultar o médico. Procurar sempre a orientação de um profissional de saúde, né? Evitar o uso indiscriminado ou que não tenha passado por um serviço, principalmente que não tenha sido feito esse questionário, né? Mas que não precisa de pânico realmente. Existe um risco, mas esse risco ainda a gente considera baixo em relação aos benefícios que o contraceptivo hormonal tende a causar no paciente. Renata vai continuar o tratamento diário que custa à família R$7 mil por mês. Os amigos têm feito campanhas para ajudar a arcar com os custos. A próxima ação é dia 18 de dezembro, uma partida de futebol de salão com convidados de peso. Vai ser uma partida de futsal que vai contar com alguns jogadores do cenário nacional, da seleção brasileira, jogadores de Brasília, né? O ingresso para R$20 e toda a renda vai ser revertida para o tratamento da Renata. Tá feita a dica. Se quiser anotar direitinho as datas, daqui a pouquinho acabar o balanço geral, você acessa o R7DF, daqui a pouco essa reportagem sobe, você vai poder anotar direitinho a data, o preço, se você quiser ajudar de alguma forma também, tá bom? São 2 horas e 19 minutos.